Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de encerramento do 7º ENAMPARC. Durante essa semana, de segunda a hoje, sexta-feira, nós tivemos a apresentação de vários trabalhos, de várias pesquisas, mesas de discussão de temas muito importantes, projeção de filme, enfim. Acho que o 7º ENAMPARC cumpriu o seu objetivo de mostrar um panorama geral das pesquisas em arquitetura e urbanismo que ocorrem no Brasil. Para nós foi um motivo de muito orgulho e satisfação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo promover esse 7º ENAMPARC. Eu queria agradecer, antes de mais nada, a presença do professor João Carlos Salles, que está aqui conosco, que vai proferir a palestra Pensar o Brasil. Antecipadamente, eu transmito as desculpas da professora Maria Arminda. Teve um falecimento na família há 2, 3 dias e isso impossibilitou ela de poder participar nessa nossa atividade. O ENAMPARC, ele teve mais de 800 inscritos, reuniu um número muito significativo, como eu disse, de pesquisadores e de trabalhos, e ele só foi possível porque nós pudemos contar com uma equipe muito fantástica de alunos que deram apoio. Fernanda, Jasmine, Daniel, Paul Nilman. Particularmente, queria agradecer ao professor Tomás, que teve um empenho excepcional, e os colegas da Finatec, que possibilitaram a realização, nesse modo remoto, do nosso evento. Vou passar a palavra para o Tomás, que irá apresentar o colega João Carlos Salles. Muito obrigado. Bom dia a todas e bom dia a todos. Tenho um prazer de apresentar o professor João Carlos Salles, eventualmente nem todos conhecem, então é importante a gente lembrá-lo que ele é licenciado em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas. E atualmente professor titular do Departamento de Filosofia, sendo líder do grupo de pesquisa do CNPq, Filosofia Moderna e Contemporânea. Ele é ex-reitor, da Universidade Federal do Bahia, tendo exercido esse cargo de 2015 a 2022. Ele também presidiu a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia de 2002 a 2006, presidiu a Sociedade Interamericana de Filosofia de 2013 a 2019, presidiu a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior e é membro fundador da Academia de Ciências da Bahia e membro da Academia de Letras da Bahia. Então, agora eu passo a palavra ao professor para proferir as suas palavras. Obrigado, Tomás. Obrigado, Miguel. Um abraço a vocês. Um prazer estar aqui. E já começo comentando um detalhe que é trivial. O próprio título, Pensar o Brasil, pensa, uma conclamação também, Pensa Brasil, parece que um tema como esse, que já foi pensado antes das eleições, já antecipava, em certa medida, uma esperança forte de que nós saíssemos do modo de resistência que nós estávamos e começássemos a colocar pautas mais amplas, ou seja, que pudéssemos agora respirar mais. Para não haver dúvida, nós o Brasil pulou uma grande fogueira, saímos do inferno, da expressão mais escabrosa do lixo. Quem imaginou que podia conviver, fazer política nesse contexto, e muitos imaginaram, é bom lembrar, praticamente metade da população imaginou essa possibilidade, isso é muito grave, estava flertando com um absurdo, talvez não tivesse ideia do estrago produzido até então e de como esse estrago poderia se tornar pura destruição. Quando eu fui pensar sobre isso, eu lembrei, no momento das eleições, na véspera das eleições, eu recebi, um grupo de pessoas recebeu a mensagem de uma pessoa que eu respeito muito, um intelectual importante, nos conclamando, claro, a votar sem medo, reafirmar a democracia, uma mensagem de alento, mas, naquele momento,
ele dizia algo que me deixou preocupado, que era o seguinte: a democracia brasileira mostrará, hoje e mais adiante, o quanto é grande e pujante. Essa pujança será reafirmada com alívio e alegria se Lula for o vencedor e será renovada se ele se mostrar à altura da missão. Aí a frase que me incomodou. Mas ela também não se fará ausente se o mais adverso acontecer. Por causa da solidez da nossa democracia, podemos confiar que ela prevalecerá, seja qual for o veredito objetivo dos eleitores sobre a eleição que se conclui. Eu confesso que eu fiquei um pouco chocado com a mensagem, né? Porque talvez ela mostrasse uma certa inocência do cientista político, que não está envolvido no dia a dia da vida institucional e que faz uma análise, digamos assim, uma análise, um cálculo de que, sim, as instituições sobreviverão. Eu devo lhes dizer que não sei qual seria o destino da universidade pública, por exemplo, no caso de uma vitória do inominável. O grau de estrago, de corrosão, de destruição que nós passamos ao longo desse tempo, e se agravando mais e mais, né, nos deixa antever simplesmente um cenário de supressão do financiamento público da educação, assim como está havendo, até agora, um desastroso corte de recursos para a ciência e tecnologia. Então, imaginar que a instituição, que a democracia como instituição formal sobreviveria a isso, é subestimar a capacidade demolidora, digamos assim, do que estava acontecendo. E muita gente fez isso, hein? Me perdoe, eu não quero falar aqui como nordestino, né? Não quero agora, aliás, até esse é um dos temas, né, desse Brasil dividido que eu vou tentar pensar. Eu acho que essas ameaças estão em todas as partes, né? Ou seja, essa divisão do Brasil, se o Nordeste veio ao socorro em votos do país, não há que se imaginar que nós tenhamos. Eu até ofereci, até continuava oferecendo aos amigos o passaporte, hein? Quem quisesse, se tivesse algum problema, quisesse se exilar na Bahia, não tinha problema, porque centro do universo daríamos o green card para quem desejasse estar protegido de certas hordas. Mas vamos falar um pouco a realidade. Ou seja, o Nordeste é conservador também, assim como o Sul e o Sudeste se mostraram mais do que isso, hein? Se mostraram uma composição assustadora. O Brasil tem um certo lastro, e aí eu quero retomar essa mensagem desse meu amigo, né, dizendo que talvez ela transpirasse algo. Existe algo, né, que ultrapassa esse momento e que mostra estruturas radicalmente arcaicas e que estão aí, continuam presentes nesse momento e que podem dar a tônica do futuro governo. Primeiro, para não haver dúvida, pulamos uma fogueira. Mas, ao pularmos uma fogueira, nós caímos no Brasil. E caímos no Brasil com todas as suas mazelas, com todo o seu histórico de autoritarismo, de exclusão. Eu queria pedir a Tomás que compartilhasse uma imagem, né, só para ilustrar um pouco esse cenário. Conseguiu, Tomás?
Está sem som, Tomás. Não é essencial. Se não conseguir, eu mesmo descrevo a situação. Se conseguir, é uma ilustração interessante para as pessoas. Pronto. Centralizar um pouco aí, suspender, elevar um pouquinho a imagem, para as pessoas verem. Pronto. Vejam bem, muitos devem conhecer essa imagem ambígua. É uma imagem muito utilizada na Gestalt, e chamada de moça velha. E a pergunta clássica é: o que é que vocês veem, né, ao olharem essa imagem? Interessante que algumas pessoas só conseguem reconhecer uma velha, outras só conseguem reconhecer uma moça, mas o mais comum é que nós consigamos alternar. E eu posso dar instruções para alternar isso. Então, por exemplo, aí, vejam bem, para ver a velha, basta perceber que existe aí ver o que é um queixo como um nariz, né? Ou seja, ou um nariz, é um jogo de ver como, notar um aspecto, notar um aspecto. Eu estou sem o mouse aqui, talvez nós podemos ver aqui que existe uma gargantilha, aí exatamente onde está, aparece uma gargantilha, seria a boca da velha. Quando nós percebemos isso e alternamos o aspecto, nós temos a mesma imagem, mas a experiência se reorganiza segundo uma certa perspectiva. Nós estamos vendo o mesmo, entretanto, vemos alternadamente, ora moça, ora velha, e nunca conseguimos ver ao mesmo tempo as duas coisas. Não é possível ver velha e moça ao mesmo tempo. Se nós optamos, se o olhar nosso seleciona aquele aspecto que permite ver a velha, a moça parece desaparecer, mas se selecionamos a moça, a velha desaparece. É um pouco um cenário de organização da experiência. Pode retirar, Tomás. Ou seja, o que é interessante é que essa é a mesma imagem. Eu fico imaginando o olhar do arquiteto, né, quando vê, talvez, vê num certo espaço um conjunto de possibilidades que são conflitantes às vezes. E elas estão ali presentes todas. Mas esse é nosso país. Nosso país, veja, compreender o Brasil, pensar o Brasil, é fazer o exercício impossível de ver ao mesmo tempo essas duas dimensões, de ver como elas convivem, de como há uma certa cumplicidade num arcaísmo e num progresso. Não é um gesto fácil perceber isso. Até mesmo porque nós tendemos a seletivamente escolher só um aspecto. Então, podemos agora viver uma temporada de entusiasmo, um entusiasmo muito forte. E o entusiasmo forte, em geral, se transforma em superstição. Vejam só, a experiência de ser brasileiro comporta esse convívio nosso. Muitas pessoas se perguntavam por que de uma hora para outra, vizinhos se tornaram inimigos, irmãos se separaram, estavam vivendo em universos distintos, não compartilhavam valores, juízos. Delicado isso. Vamos até fazer um exercício. Eu não sei como foi a realidade em São Paulo, mas eu pude ver isso aqui nas disputas de primeiro e segundo turno. A diferença entre uma campanha nacional, onde aí ficaram evidentes as oposições entre o sonho, a esperança, a necessidade de superação da mera rudeza
aquilo que nós podíamos dizer como claramente esse respiro de uma barbárie que estava presente, e a nossa possibilidade de retomar políticas públicas, a possibilidade de retomar, digamos assim, um grau de organização da experiência onde certos valores pudessem ser defendidos, né? Essa campanha nacional, então, concentrou, digamos, uma oposição mais nítida entre a rudeza e a não rudeza. Mas as campanhas estaduais, elas refletiam um pouco o país e refletiam muito, né, uma semelhança enorme, às vezes, entre as campanhas de um lado e de outro. Isso é curioso, né? É curioso porque era como se nós víssemos ali campanhas que poderiam apenas trocar os personagens. Prometíamos obras, realizações, progresso, a palavra progresso é desenvolvimento, recursos. Era uma campanha do faz, vamos fazer, vamos fazer. Não chegava a ser rouba, mas faz, mas era uma campanha onde esse lado da eficácia preponderava. E exatamente estavam discutindo quem seria o mais competente e não necessariamente os valores que organizariam. Por exemplo, segurança pública. Em alguns lugares, a discussão um pouco é como tornar mais forte uma polícia militar, como tornar mais eficaz, o que é ser dado de recursos para essa polícia, e não discutir uma visão militarizada ou não da segurança, e não discutir uma visão de correção de segurança que envolvesse a sua ligação interna com um conjunto de políticas mais amplas, emprego, etc. Então, há algo de comum nesse país que faz que não seja nítida a distinção entre o que é o avanço e o que é retrocesso. Pensar o Brasil é reconhecer que nós temos hoje a oportunidade de reorganizar a experiência através desse olhar do Estado, através do Estado como alguém que convida a sociedade civil e aceita a interferência da sociedade civil na elaboração do seu futuro. Devem notar, nesse momento, algumas reações normais. Cria-se a transição, e eu já vejo aqui e acolá um retorno à realidade, ou seja, passado o susto, conseguindo a vitória, olha, e foi necessário, veja, vamos aqui ser um pouco de pragmatismo é necessário. Foi sim importante fazer a mais ampla das frentes. Não era um passeio e o risco era muito grande. Então não podíamos dizer vamos apenas fazer um programa com os puros, com os progressistas. Isso seria desconhecer a gravidade do estrago que levou à presidência e poderia ter reconduzido a presidência ao inominável. Então, a frente foi ampla, foi necessária. Mas o que é que significa ela agora, no período da transição? Eu vi, por exemplo, queixas de pessoas da educação, da área da educação, dizendo, olha, o campo da educação progressista não está bem representado. De fato, se nós olharmos bem, a comissão de transição tem mais representantes de grandes empresários do que de universidades federais, por exemplo. Isso não é à toa, isso não é por acaso. E isso nos deve deixar muito preocupados. Eu vi declarações no momento da campanha que me deixaram preocupado. Por exemplo, uma afirmação em que o próprio Lula disse: universidades não podem ser centros de luxo. Mas quando é que nós fomos centros de luxo?
Ou, vejam só, aí é como se tivéssemos absorvido uma certa ideia de que a universidade pudesse se voltar simplesmente à tarefa necessária, urgente da inclusão. A tarefa necessária, importante, e em relação à qual nós temos um déficit imenso do acesso ao ensino superior. Mas a que preço? Por exemplo, nós queremos distribuir diplomas garantindo assistência estudantil, é somente isso? Ou nós queremos, ao contrário, ter uma pauta em que se lembre que o acesso à educação não se faz de qualquer jeito. Se for para distribuir diplomas, as instituições privadas fazem isso com mais eficiência e rapidez do que nós. Nós somos aquelas instituições públicas, em geral, que demoram, que exigem um certo cultivo, exigem uma certa paciência na formação. E mais ainda, nós somos aquelas instituições, só para falar um pouco das universidades, né, que foram as mais, vejam só, foram as mais atacadas nesse período, foram absolutamente atacadas em áreas do saber, né? E era atacada a forma de vida da universidade, ou seja, o modo como estudantes se comportam, como docentes se comportam, os funcionários, tudo isso, o servidor público foi atacado, e o modo de vida, a forma de vida específica da universidade foi atacada, como sendo um luxo, uma baderna, uma balbúrdia, né? E até tivemos, vocês lembram bem que tivemos que reagir, dizendo que podíamos até ser lugar de balbúrdia, porque nunca seríamos o lugar da barbárie. Mas o que acontece? Certamente há um olhar acolhedor sobre a universidade. Mas isso significa apenas uma mera expansão? Significa, por exemplo, substituir essa estrutura própria da universidade, que envolve uma ligação interna entre ensino, pesquisa e extensão, por uma educação à distância? Por uma inclusão de muitos em grande quantidade, atingindo todos os rincões, mas perdendo esse núcleo de excelência acadêmica que define a universidade como uma aposta da sociedade, que deseja, inclusive, fazer do pensamento uma das suas obrigações? Veja, se a universidade não for chamada a esse papel, ela não terá força sozinha para se impor. O jogo da política é bruto. Se não houver sensibilidade para deslocarmos a universidade para esse centro e compreender que a universidade tem seu tempo, a sua demora, a sua longa duração, que ela só se realiza como universidade se ela não atende o mercado imediatamente, ou interesses mais imediatos, se ela apenas não distribui diplomas, se ela não atende de forma mais ampla, simplesmente, nós teremos um grande problema. Se a universidade pode não ser esse lugar em todos os países, hein? Mas no Brasil ela se tornou esse lugar. Ela se tornou o lugar da produção do conhecimento, da produção da reflexão. Não pode ser rebaixada a instituições de ensino superior apenas de terceiro grau, para as quais recursos seriam destinados, a discutir quais, em assistência estudantil seria garantida, diplomas seriam oferecidos, mas isso pode não ser universidade. Isso é delicado nesse momento. Vi tentações desse... Por que eu estou tocando nessa questão? Porque no momento em que a poeira baixa e que se afasta a ameaça simplesmente da penúria, do corte orçamentário ou da condução coercitiva de reitores, ou ataque à liberdade de expressão, no momento que se afasta isso, não se garante a aposta que faz com que a universidade ocupe esse lugar central de reflexão e possa ser um dos polos fundamentais para a capacidade do país refletir sobre si mesma, sobre si mesmo. Então, permitam contar uma historinha para vocês, né? Porque eu acho muito apropriado agora, ao pensar em nossa situação e o papel dos nordestinos.
O que eu estou tentando dizer até aqui é que o que há de estável em nosso país não são apenas nossas instituições. Eu até acho que é questionável dizer que nossas instituições sejam tão estáveis. O que há de estável é o nosso atraso. O fato terrível de estarmos embebidos de tal modo em certas estruturas que a depuração das eleições não vai conseguir separar de maneira muito clara os bons e os maus. O Brasil adoece com seu atraso e não se cura com apenas promessas de progresso. O discurso sobre o progresso, aliás, tem esse lado ambíguo, um discurso que pode ser feito por todos os lados e tem sabor de coisa antiga e reacionária, muitas vezes. Por isso que pensar o país é pensar algumas clivagens que não podem ser esquecidas nem desconsideradas em sua importância. Antes de contar a história, só para dizer, um dos efeitos da eleição foi imaginar o seguinte: era tão grave a ameaça que nós enfrentamos, era tão necessário usar todas as formas de luta, ir para as redes sociais, fazer o jogo bruto das redes, que se criou a expressão do janonismo cultural. Como se fosse, veja, necessário o janonismo cultural, pode até ter sido, mas não se pode transformar a necessidade em virtude, hein? Nós não podemos ser contaminados pela dinâmica das redes. A dinâmica das redes é a dinâmica de destruição do espaço público. O espaço público em que os interlocutores têm acesso à linguagem, são reconhecidos como iguais, têm tempo para apostar na linguagem como um lugar para a resolução dos conflitos. O que as redes fazem é a supressão dessa dimensão. Podemos ignorar as redes? Jamais. Daí que o janonismo não deixou de ser uma necessidade, digamos assim. Ou, pelo menos, outras formas podem ser necessárias que considerem as redes como parte, agora, inevitável do fazer política. Assim como o marketing foi uma parte inevitável de fazer política já há algum tempo, e tem sido há algum tempo. Mas não se pode transformar isso em virtude, porque é esquecer exatamente esse lugar de constituição de referências mais sólidas, mais duradouras, menos imediatas, menos instantâneas, né? Para as quais a universidade tem um papel estratégico. E isso tudo ocorre num país que tem clivagens antigas. Eu vou contar minha historinha. A historinha é simples. E eu tenho chamado isso, já contei, eu peço desculpas a quem já ouviu, né? Eu já contei a historinha em outros lugares. Eu chamo essa situação de síndrome de Virchow. Rudolf Virchow foi um grande cientista na Alemanha, criador da anatomia patológica. Era, digamos assim, um grande cientista, grande pesquisador e um homem de grande coragem cívica. Era opositor de Bismarck. Ser opositor de Bismarck na Alemanha não era pouca coisa, né? E era uma pessoa muito temida, assim, por exemplo, ao fazer arguição. Né? Ao fazer arguição na medicina, era muito temido. E havia um príncipe, Chakradipov, príncipe do Sião, hoje Tailândia, né? Que queria passar apenas no primeiro exame lá, físico. Ele queria voltar para o país dele, dizendo: olha aqui, eu tenho um certificado da Escola de Medicina na Alemanha, né? E conversou com Virchow antes, e aí, na hora da arguição, o Virchow perguntou, eu vou fazer aproximadamente em português o que ele fez em alemão, perguntou qual o nome dos órgãos pares que nos seres humanos secretam a urina. O príncipe disse mais ou menos o seguinte: afigado. Virchow parou, pensou e disse: não é afigado, é afígado. Não é afígado, é o fígado. Além disso, não é o fígado, mas sim os rins. Mas, no mais, sua resposta está correta e o senhor está aprovado. As pessoas ficaram chocadas com isso. E foram perguntar a Virchow como ele aprovou o príncipe.
Ele disse: o senhor príncipe jurou que jamais exerceria medicina na Alemanha. Essa é a síndrome. Essa síndrome das duas medidas eu já vi em vários lugares. Ou seja, no Brasil, com muita frequência, não está bom para São Paulo, mas para o Nordeste serve. Ou para o Norte. Não tem padrão para estar na USP, mas com essa nota aqui, ele vai fazer um sucesso enorme em uma região afastada. Uma maneira sutil de criar uma clivagem, de alimentar uma clivagem. A síndrome de Virchow gerou, no caso das universidades, um projeto, por exemplo. Um projeto claro de criar centros de excelência em certos lugares e instituições de ensino superior em outros. Vejam, ao fazer isso, se retira, acho que já devem ter percebido a minha tese, ou seja, eu fui provocado Tomás, pela ideia do pensar o Brasil, pensa Brasil, e o papel que as universidades e a produção da ciência pode ter nisso, ou seja, um lugar que vai fazer com que a reflexão sobre o país encontre um contexto. Tem a complexidade do nosso país, lembra, né, que hoje já não pode ser apenas um Gilberto Freire, pernambucano, aliás, ou um Sérgio Buarque, ou um Celso Furtado. De vez em quando aparece nome de nordestino, desculpem, viu? Não é provocação. Né? Caio Prado Júnior, pronto, ficamos em Caio Prado Júnior, para a elite paulistana está bem representada. Né? Ou seja, não podem ser grandes nomes apenas sozinhos. A situação de pensar o país se tornou tão complexo que exige um trabalho coletivo, um verdadeiro programa coletivo, que quem pode realizar é a universidade pública. Não sozinha, mas ela precisa ser o foco disso. E envolvendo todas as dimensões. Não há uma reflexão sobre a economia que possa desprezar arquitetura e urbanismo, ou filosofia, hein? Acreditem. Ou as engenharias. Ou seja, a universidade pode ser esse lugar que reúne atores diversos, de áreas diversas, com tempos distintos de maturação para realizar essa reflexão. Essa é um pouco a tese, né, que está em jogo. Então, é terrível quando se pensa em amesquinhar essa grande promessa de nação que está contida na perspectiva da universidade. Né? E se subestima o papel da universidade, até mesmo na criação de uma comissão de transição para a área da educação. É grave. Ou seja, se nós deixarmos a economia com banqueiros e seus representantes, grandes figuras, importantes, economistas, mas isoladamente, pessoas isoladamente representando interesses, se nós deixarmos a questão do meio ambiente independente da universidade, e tudo isso, nós estamos renunciando a essa possibilidade de associar uma nação não desigual, profundamente democrática, a uma instituição que reúne excelência acadêmica e compromisso social como nenhuma outra. Vamos adiante. Ou seja, não podemos esvaziar o espaço público, não podemos ceder às regras brutas e brutais das instituições que prevalecem hoje, fazendo com que a política seja a continuação de uma guerra. Se a guerra, já foi dito, é uma continuação da política por outros meios, a política não pode ser uma continuação de uma guerra. Esse é um cuidado necessário para nós, que não podemos deixar de afirmar a pauta, não só da ciência. Aqui uma observação, é interessante que cada qual, nesse momento difícil, naturalmente, tem que defender o seu patrimônio, a sua sobrevivência. Meus amigos cientistas, por exemplo, naturalmente, vocês olharem os discursos, o discurso ciência e tecnologia. Ciência, tecnologia e inovação.
né? Às vezes, mas esquecem, muitas vezes, a necessidade de defender outras dimensões que estão intimamente associadas à ciência e tecnologia, mas não são trivialmente associadas. Então, por exemplo, você pode imaginar centros de pesquisa mais fortes, nas áreas duras, que desprezam a ligação com a cultura. O único espaço que não pode desprezar isso é a universidade. Mas, normalmente, nós conseguimos separar, e aí você vê a pauta específica de recompor o orçamento da ciência e tecnologia, às vezes tem sido levada pelas pessoas como uma pauta de sobrevivência negociável em separado de um processo mais amplo de associação da ciência com a cultura e as artes, por exemplo. Ou seja, nós estamos falando de civilização, e desculpem estar nesse momento tão importante que nós pulamos a fogueira, lembrar que a civilização não é um dado. Ela não se afirma sozinha. Que nós precisamos, essa tarefa, acredito, dos intelectuais, uma lição antiga que eu recebi de um amigo meu que era professor de antropologia e, ao mesmo tempo, pai de santo, e ele dizia, vejam, a tarefa do sacerdote é soprar para a folha aquele seu segredo, lembrar as folhas as suas virtudes, senão é uma folha como outra qualquer, não realiza a sua magia, né? A nossa tarefa como intelectuais, nesse momento, é não sermos pragmáticos. No momento em que nós fomos pragmáticos, porque era necessário sermos pragmáticos, nós tivemos, digamos, um pragmatismo controlado e não um pragmatismo de princípio que passa a dar a tônica na política. Se nós somos intelectuais e não políticos profissionais, o que nos move é a utopia, a cada instante. E a utopia coloca medidas que não são tangíveis, mas que reorganizam a experiência do ver, nos permitem escolher a moça ou a velha, nos permitem, diante da mesma realidade, ampliar as possibilidades de futuro. Essa é, digamos assim, a nossa forma mais importante de combater, digamos, clivagens que estão aí e que não desaparecem porque um nordestino ganhou as eleições. Elas não desaparecem. Nós continuaremos em todas as regiões com o mesmo país, por muito tempo ainda, com o mesmo país arcaico, o mesmo país excludente, eivado de preconceitos. Nós continuaremos por muito tempo tendo que enfrentar e atualizar as nossas pautas, e um Brasil que não se cura rapidamente, porque toda cura rápida faz com que a doença encontre outras formas insidiosas, secretas, de reavivar a sua força e de destruir a saúde do organismo. Nós temos tarefas enormes. Felizmente, nós podemos agora combater um bom combate publicamente, mas não substituamos o bom combate por um mero entusiasmo, porque, insisto, o entusiasmo pode virar superstição. É hora de pensar assim. E pensar não é simplesmente uma tarefa individual. Pensar é um grande desafio coletivo. Nós temos a sorte de ter um sistema comensurável de universidades que não pode ser destruído. O que significa um sistema comensurável? Nós esperamos que uma dissertação feita na USP seja tão boa quanto a dissertação feita em Natal ou em Fortaleza, senão não é comensurável. Nós esperamos que um trabalho... Veja, recursos são desiguais, ou seja, o recurso que você precisa fazer uma pesquisa em física são muito mais, digamos assim, elevados do que os que você precisa para fazer uma pesquisa em filosofia. Mas não podem faltar recursos, não pode faltar esse amparo, para que a universidade
ao ter a sua palavra, ao contribuir para criar esse espaço público, ela, digamos assim, consiga fazer isso associando essas duas dimensões de excelência acadêmica e compromisso social, que são constitutivas de uma nação que seja livre. Pensar não é simples, né? Não é individual e não é simples. Eu lembro aqui versos de Alberto Caeiro: pensar incomoda como andar a chuva, quando o vento sopra e parece que chove mais. Nós temos hoje um desafio ainda maior do que tivemos antes. Não nos iludamos, podemos estar caindo em água morna agora, tendente a quente, não sabendo distinguir a sauna que nos repara do fogo que nos queima. Que celebremos a boa novidade, a boa vitória, o grande desafio, que arregacemos as mangas, mas não esqueçamos as tarefas utópicas que são nossas e vão muito além do resto do chão. Obrigado a vocês pela escuta. Obrigado, professor. Foi ótimo a gente poder pensar que as suas palavras vão justamente ao encontro da proposta do evento, que é refazer, restaurar e revisar, e justamente nessa perspectiva de pensar, de transformar o Pensar o Brasil num exercício coletivo. Eu gostaria só de poder fazer um diálogo com o senhor nesse exercício coletivo, da gente poder pensar também nos sujeitos, né? Porque a gente, para a gente, você coloca bem a questão que a gente não vai deixar de ser um país de exclusões, mas o pensar coletivo também tem que exigir compromissos coletivos, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais dessas possibilidades de compromissos coletivos, até porque logo no começo você falou que a gente está numa temporada de entusiasmos e a gente sabe que, eventualmente, essas temporadas elas podem ser curtas ou, na verdade, efervescentes, mas se a gente constrói um compromisso coletivo, a gente teria, né, uma condução mais sólida, ou pelo menos, né, tentando refazer um pouco as estruturas. Então, se eu puder comentar, eu agradeceria muito. Você tem razão, né? Eu fico contente, porque eu não acompanhei o evento, né? Mas fico contente de saber que essas reflexões vão ao encontro daquilo que vocês estão trabalhando, né? O problema nosso, né, ao construirmos esse compromisso coletivo, é que nós não entramos nesse jogo da mesma forma. Essa é a situação, ou seja, alguns atores desse jogo parecem ter uma cadeira cativa. Vou dar um exemplo. Terminou essa eleição, né? Um conjunto de políticos profissionais, por exemplo, né, que estavam tendentes até a apoiar, ou apoiaram explicitamente Bolsonaro, né, podem estar jogando um papel decisivo, né, e vão jogar um papel decisivo na arrumação do que é orçamento, na decisão de metas, até mesmo no preenchimento de cargos. Existe uma expressão na minha terra: vamos usar vaca fria, vamos a vaca voltar aqui a essa situação. A política tem traduções muito perversas. Uma tradução perversa da política em nosso país é essa distribuição, essa ocupação do Estado, né, através dessa visão de coalizão. E isso aí não é compromisso coletivo. Isso é surdina. Você não consegue saber que fulano está ocupando uma diretoria específica porque foi indicação de um partido político. Digamos assim, a gente pode brincar de fazer política e o jogo sério é feito por outras pessoas. Enquanto essa divisão ocorrer, o compromisso coletivo se torna uma ilusão e uma disputa a ser feita. E aí, para isso,
eu acho que, digamos assim, o compromisso não é um pacto originário para evitar a barbárie. Ou seja, nós não estamos naquela situação da guerra de todos contra todos, que de repente vamos fazer um pacto e conferir soberania total a alguém que vai dizer essas são as regras. Nós vamos precisar, primeiro, o compromisso coletivo vai exigir que a luta continue. Desculpe o truísmo, essa bobagem, esse senso comum, mas a verdade é essa, ou seja, não podemos abaixar as armas. Porque o nosso entusiasmo necessário, que levou a uma vitória, pode dar lugar simplesmente à manutenção da política pelos meios mais antigos. E você perguntar qual a probabilidade disso? Enorme. É enorme a probabilidade de que o domínio do orçamento, o domínio dos estados, basta ver o resultado da eleição. Digamos assim, o país se virou a página, não está pacificado, não se tornou um terreno propício à realização de um pacto às claras. E como imaginar, Tomás, um compromisso coletivo onde você tem contratos de gaveta? Então, eu acho que nós temos um grande problema no Brasil, porque o lugar de fazer compromissos coletivos, em geral, é o parlamento. Em tese, seria o parlamento, pela nossa estrutura institucional, em diálogo com as outras instituições. Podemos esperar isso agora? Então, você percebe como o parlamento sozinho, deixado a si mesmo, vai sabotar toda a possibilidade de arranjo, de transformação de uma nova política. E, por isso mesmo, mais necessária ainda é a luta dos movimentos, a preservação dos movimentos. Mais necessária do que talvez tenha sido até então. Vou dar um exemplo para você, uma coisa que só para perceber, quando nós temos um grande inimigo, é fácil conseguir uma unidade. Eu fui presidente da Andifes na época do ministro Weintraub. Eu cheguei, era vice-presidente quando Weintraub assumiu, e ele saiu uma semana antes de eu terminar meu cargo como presidente da Andifes. Quer dizer, eu tive esse inusitado prazer, né, de conviver, de ter que lidar com o professor Weintraub. Mas ele era tão caricatural nas suas posições, tão absurdo e procurava tanto a exposição pública que eu diria que parte do nosso trabalho foi facilitado pela própria maneira escabrosa do seu comportamento. Ou seja, uma maneira que chocava o espaço das universidades e chocava até o parlamento, então, era fácil ver uma reação organizada. Após o Weintraub, eu diria que a situação se tornou mais grave, porque, como o ministro Milton Ribeiro, por exemplo, né, não se expunha tanto, ele operou uma espécie de polidez destrutiva, uma expressão que eu utilizei. E a polidez destrutiva é exatamente a continuação, a aplicação de meios aparentemente racionais para objetivos irracionais. De forma alguma, não estou dizendo que nós vamos enfrentar uma polidez destrutiva. Longe disso. Mas diria que um novo cenário nos deve elevar nosso alerta mais ainda. Porque como estaremos diante de um governo que nos representa, espero que nos represente, pode ser mais difícil resistir quando esse governo tiver a tentação, que não será nenhuma duas vezes, mas muitas vezes, de aplicar políticas que sejam privatizantes em relação à educação, ou que não garantam a excelência acadêmica, ou que não garantam, por exemplo, essa maneira bem distribuída de proteção dos vários saberes. Um governo progressista pode estar tentado, por exemplo, a reduzir a universidade a uma função instrumental
ou a separar parcelas da universidade, simplesmente dizendo isso aqui é para atender o mercado, isso aqui é para atender... Assim por diante. E fará isso com boas palavras, né? Mas não deixará de diminuir a capacidade de construção de um compromisso coletivo. Então, só para lembrar, eu diria, compromisso coletivo se faz necessariamente com a manutenção e a clareza da manutenção de um discurso de resistência a posições que estão aí há muito tempo, hein? Só para lembrar, às vezes a gente pensa que o governo atual, ainda atual, inventou o obscurantismo, né? Inventou o autoritarismo. Longe disso, hein? Longe disso. Esse governo atual levou isso ao limite, testou os limites do país e, felizmente, o país disse não vamos até esse ponto. Mas quase foi. Nós estamos no país que quase aceitou esse limite. E ainda há algumas pessoas resistem a isso, se pendurando em vários lugares, inclusive na frente de caminhões. Queria aproveitar essa pergunta e a fala do João. Achei muito interessante a construção que você fez. Pulamos a fogueira e caímos no Brasil. Essas preocupações de como vamos enfrentar esse período, né? As ambiguidades que esse período guarda, né? As ambiguidades que toda, digamos assim, política de coligação, de frente, guarda, né? É um território a ser explorado. Enfim, é um dado, né? É um dado da nossa situação. Talvez o que nós poderíamos tentar avançar é tentarmos pensar exatamente qual é o projeto, né? Com que nós estamos nos defrontando com que projeto? Tudo bem, nós falamos um projeto autoritário, nós falamos um projeto protofascista, fascista, né? Privatista, uma série de coisas, mas nesse momento de pular a fogueira e cair no Brasil, né? Qual é o projeto exatamente nosso, né? Que eu acho que nós temos que construir, ou qual é o projeto, seria enfim, vai ser muito amplo, mas a ideia, talvez uma ideia profícua nesse momento, em vez de superarmos esse momento de êxtase, né, de que podemos cair na superstição, e de fato pensarmos a política de uma maneira muito realista, né, aquilo que nós iremos priorizar, aquilo que nós iremos resistir, não sei, não, resistir não, acho que não é a palavra, mas enfim, aquilo que nós iremos investir, né? Eu acho que passado o momento, né, desse êxtase, é o momento de fato, uma construção política mais articulada que nos falta, né? Que nos falta. A eleição do Luiz Inácio da Silva é fantástica, mas o projeto político excede a figura dele, claro, né? E nós estamos muito ainda em torno, né, da figura de um retorno, né, de voltar a ser feliz, que realmente isso é uma coisa que, em termos de campanha, pode ser interessante, mas em termos de realidade política não é suficiente, né? Claro. Não sei se poderia comentar alguma coisa nesse sentido, João. Talvez eu não tenha nem informação suficiente, nem informação adequada para desenhar esse projeto, até porque esse projeto não foi colocado na mesa, né? Sim. A gente, por exemplo, não tem clareza sobre questões básicas, teto de gastos. Vocês viram a repercussão negativa, a reação negativa a um mero discurso de Lula acerca disso. Mas isso não foi enfrentado suficientemente. E isso divide essa frente, por exemplo. O que terá poder para afirmar isso é uma coisa delicada nesse momento. Então, você vê que já quando foi aprovado o teto, nós já sabíamos que instituições padeceriam, né? Comeriam a expressão, o pão que o diabo amassou, né? Diante de um cenário como esse.
A ideia de que a ideia que faz com que a gestão da economia seja semelhante à gestão de uma casa, né? E que evite um certo risco que a sociedade pode cometer, por exemplo, ao não ter um teto naquilo que envolve educação, saúde, por exemplo, né? Isso está longe de um pacto que unifica esse território, né? Então, eu confesso a você que eu não tenho uma pauta própria, né? Aliás, não teria nenhum sentido ter uma pauta própria, não sou um ator político nesse sentido. Apenas estou tentando mostrar a indefinição nesse momento. Nós estamos vivendo um momento de grande indefinição, onde as questões essenciais não foram discutidas. Digamos assim, nós criamos as condições para discutir. O que talvez vivamos nesse momento é uma situação de urgência que não pode ser depressa. Urgência, sem dúvida. Nós precisamos precisamos restabelecer certas bases, ter um outro governo que não seja esse, outros atores, embora alguns vão permanecer, hein? Acreditem, muitos vão permanecer, né, em várias situações, ou estaduais, ou no cenário nacional, até mesmo no cenário nacional, alguns vão permanecer. Precisamos recompor a possibilidade, né, de um novo pacto, porque não havia isso. O absurdo mais completo era a ausência, era a imposição sem nenhum diálogo, era a imposição sem nenhum pacto, sem nenhum espaço público constituído. Acho que a primeira tarefa desse governo é reconstituir as bases para esse compromisso. Acho que a preocupação de Tomás é um pouco nesse sentido, e a minha suspeita é tudo colabora para que esse compromisso social não seja firmado com a devida clareza. Aí tem que saber que está lutando contra essa realidade. A realidade é não ter um compromisso social firmado com a devida clareza. É não ter uma pauta assim, concreta com a devida clareza, né? Nesse cenário. Ou seja, vai ter a clareza da prática, da aplicação. E isso pode ser devastador. Urgência, mas não pressa. O cuidado que nós temos que ter é decisões que podem parecer miraculosas nesse momento e que podem comprometer projetos de longa duração. Eu me preocupo muito, ou seja, com a situação das universidades. Ou seja, nós fomos levados a um limite, as universidades demitiram muita gente, não conseguiram, as universidades federais demitiram muita gente, não conseguem pagar suas contas, vivem uma situação de déficit crônico, de assistência estudantil sucateada, né? Quando ela deveria ser aprofundada, ela foi diminuída, e assim por diante. Vai se resolver isso um pouco. Eu tenho confiança que isso vai se resolver alguma coisa. Do ponto de vista orçamentário, as coisas mais graves vão se resolver. Mas não se resolve isso, não se coloca dinheiro na coisa pública sem direção. Qual é a direção disso? Onde é o financiamento? Que programa será utilizado? Que desenho de universidade teremos? E eu sempre resisti. Veja, há um texto que foi elaborado pela Academia de Ciências. E eu considero esse texto a expressão cristalina e civilizada da síndrome de Virchow. Porque a Academia de Ciências, em certo momento, disse um pouco, mais ou menos assim, a cada um que é o seu, né? Então, a universidade não é a mesma coisa. Eu sentia o Eunice Duran falando através disso. A universidade não é a mesma coisa. Então, para aqueles que têm vocação para licenciaturas, que façam licenciatura. Quem tem vocação para o mercado, que faça o mercado. Quem tem vocação para a ciência, que tenha seus centros de excelência. Eu vi isso algumas vezes. Aí a Academia de Ciências disse isso. Essa é a expressão mais cristalina e civilizada, porque parece de bom pragmatismo. Veja, por exemplo, o fato de que você não vai ter em Tocantins ou em outro lugar, nesse momento, condições de pesquisa semelhantes a que nós temos no Sudeste, isso é óbvio. E ninguém pode esperar que você vai aplicar recursos para ter laboratórios de ponta em todos os lugares. O que você não pode é matar na origem a possibilidade de que as instituições... Você não pode consolidar instituições com essas vocações limitadas, porque isso é quebrar essa instituição como um lugar especial para essa reflexão. Então, eu diria, nós temos um grande desafio,
que é da urgência de resolver todas essas mazelas, essas feridas abertas, todas as feridas abertas no meio ambiente, na saúde, etc., resolver as feridas abertas sem aceitar soluções já prontas que podem que podem significar um comprometimento de um projeto de nação de outra qualidade. É difícil, a resposta é insuficiente, eu sei, é só apenas apresenta mais temores do que soluções. Não, está ótimo, é um diálogo. Essa resposta é uma construção, com certeza. Temos alguma pergunta, Tomás? Acho que não. Eu tinha caído aqui, a minha internet caiu rapidinho, mas já consegui voltar. Mas acho que não, que a Jasmine está me ajudando a controlar. Bom, eu acho que, de fato, as suas palavras, João, elas são muito boas, né? Muito tocantes, e elas convidam a uma reflexão que talvez seja difícil para todos, inclusive formular perguntas agora, certo? Porque são questões para a gente maturar, pensar e refletir, né? Eu acho que essa importância, a questão com relação à universidade, acho que é fundamental para nós, né? Não só para nós, mas é fundamental para o país, né? A universidade é uma instância civilizatória do país, né? Isso eu acho que é uma questão fundamental, né? E ela é um meio de mobilidade social e econômico fantástico, sobretudo social, né? E essa missão, né, torná-la simplesmente um instrumento utilitário, pragmático, como você criticou, realmente é desfigurar a universidade tal qual ela se constituiu e o papel que ela cumpre no nosso país. Como você disse, em outros países pode ser diferente, mas aqui ela teve e tem esse papel, né? E esse papel civilizatório ele é fundamental, né? É uma clivagem fundamental na nossa sociedade. Acho que, enfim, eu acho que é o começo, né, de uma conversa. Eu gostaria muito de nós prolongarmos em outros fóruns essa conversa. Pergunto se você quer fazer uma última manifestação. Agradecer. Sabe que eu fiquei muito contente de ser chamado para estar nesse lugar, porque, vou confessar, eu acho que a coisa mais parecida com filosofia é a arquitetura. E o Bani sempre disse isso, quando eu voltar, próxima encarnação, quem sabe eu não viro arquiteto. Ou seja, a possibilidade de pensar com significado o espaço, organizar a experiência do convívio, saber a distinção entre pontes e portas, para usar uma expressão de Simmel, né, antiga, ou seja, o significado dessa conformação da experiência. É o que o filósofo faz, né? E eu acho que, em grande parte, a arquitetura faz isso de maneira mais, digamos, visível, ou seja, dá corpo às nossas sutilezas conceituais. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês e foi um prazer enorme ter essa conversa. Um abraço a todos. Até a próxima. Obrigado. Tomás, quer fazer? Obrigado, professor. Na verdade, acho que com essa nossa mesa de encerramento, eu só, na verdade, agradeço o seu nome, mas agradeço também a todos os presentes aqui nessa mesa, com todos os presentes nas diversas mesas especiais, nas sessões livres, nos lançamentos de livros, nas sessões temáticas, na apresentação do filme e no primeiro encontro científico de revistas da área de arquitetura e urbanismo. Então, sem eles, a gente não construiria esse exercício coletivo de pensar o Brasil. Então, eu agradeço a você e agradeço a todos e a todas que participaram do 7º Enam Parc. Obrigado, Tomás. Então, com a fala do Tomás e agora com a minha, nós damos por encerrado o 7º encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Agradeço muito à diretoria da ANPARC, na figura do presidente Ricardo Trevisan,
que incentivou, e todos os colegas da diretoria que também incentivaram esse evento. Agradeço o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo por terem abrigado o nosso evento. E, novamente, agradecer a equipe toda, né, que aqui está representada pela Fernanda, pela Jasmine, pelo excelente trabalho e em nome da Aline, agradeço a Finantec. E, finalmente, agradeço ao professor João Carlos Salles pela brilhante palestra e desejo a todos agora um ótimo final de sexta-feira, um ótimo almoço. Muito obrigado. Tchau, tchau.